Boa noite. Vamos orar, meditar na palavra do Senhor, que hoje nós vamos falar sobre coisas do coração. E a gente gosta, no momento de oração, tá falando do Senhor e pedindo para Ele sempre estar revisando e analisando o nosso coração. Então eu vou esperar vocês entrarem até as 2 horas da manhã, porque a mensagem vai ser especial. Hoje nós vamos falar no livro de Mateus, capítulo 15, e também vamos falar em Provérbios 26. Amém? E eu quero deixar uma mensagem muito especial para vocês hoje sobre o coração. Amém? Então vou aguardar vocês entrarem para que eu deixe uma mensagem aqui para vocês. Amém. Vocês levantem, já tomando a palavra, já abrindo a Bíblia Sagrada. Amém. Vamos começar. Faltam 3 minutos e eu vou aguardar vocês entrarem. Amém. Gente, está acontecendo algo muito especial com as nossas orações. Vou aguardando vocês entrarem. Amém. Olá, Tatiana. Bom dia. Tatiana, hoje vai ser muito especial. Tenho certeza que Deus vai falar no seu coração. Amém? E hoje vai ser muito. Hoje nós vamos limpar o nosso coração, tirar todo sentimento ruim. E vai ser muito bom. Amores, entrou. Vai fazer companhia. Que bom. Marisa. Então, eu estava fazendo uma introdução prévia, eu vou tomar de 2 a 3 dias para a gente fazer uma limpeza no nosso coração. Nós, quando estamos em oração, o objetivo é esse, não é? Nós colocarmos o Senhor Jesus, Deus, o Espírito Santo, diante de nós e fazer uma varredura, uma limpeza no nosso coração, uma limpeza nos nossos pensamentos. E eu vou trazer uma mensagem para vocês que está no livro de Mateus capítulo 15, mas boa parte da sabedoria, do entendimento vai estar em Provérbios 26. Então a gente vai falar nessas duas passagens. E isso vai ser muito bacana, muito bacana. Porque na nossa caminhada, na nossa jornada, acontecem muitas situações na nossa vida. Olá, Erivelto, Ramanu. Olá, Edene. Sejam bem-vindas. Acontece tantas coisas durante a nossa jornada, na nossa vida, que a gente conhece pessoas boas, pessoas más. A gente passa por situações boas e passa por situações ruins, né? Então a vida, ela tem os seus altos e baixos e os desafios constantes, né? Durante a vida. E como que tá o nosso coração, né? Durante toda essa jornada? A gente às vezes tem a habilidade para escolher pessoas para caminhar conosco, até para o nosso coração andar mais saudável, mas tem pessoas que aparecem no nosso caminho sem ser convidado e acaba machucando o nosso coração. Então, como lidar com tudo isso?
Então hoje nós vamos estar mexendo, trabalhando muito o nosso coração, muito nosso coração. Nós vamos chegar no final de semana muito mais curados. No culto domingo, vocês vão chegar diferente na igreja de vocês, diferente. Aqueles que são da floresta vão chegar diferente na floresta. Amém? Vai ser muito especial. Olá, Alê. Bom dia, Lucas. Bom dia, Márcia. Sejam bem-vindos. Vamos orar, tirar um tempo de meditação na palavra do Senhor. Amém? Fabi, Pastora Fabiana, você entra só para fazer eu suar. Então vamos lá. Tem pessoas que mandam mensagem para mim, pastora, você é muito rígida com o horário. 2h da manhã certinho você começa a falar. Eu não consigo. Já são 2h01, eu já estou agoniada. Eu sinto na obrigação de começar. Então eu começo 1:55, fazendo uma introdução e uma chamada para 2h da manhã nós começarmos. Amém? Então são 2h02. Então vamos começar. Aqueles que podem, eu sei da dificuldade de vocês estarem ouvindo, tem uns que têm crianças, tem outros que têm maridos que não são convertidos. Por exemplo, eu estou numa cozinha, né? Eu oro na cozinha, quietinho, baixinho. Para aqueles que podem, vamos abrir o Evangelho do Senhor no livro de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos no livro de Mateus e depois nós vamos correr, quem quiser já deixar marcado, Provérbios 26, aonde nós vamos concentrar na fonte de sabedoria no Espírito Santo de ter trazido para nós essas letras, essas mensagens através do livro de Provérbios. Amém? Então vamos ler. Esse contexto do capítulo 15 é uma situação de farisaísmo, uma situação onde os fariseus eles estão muito preocupados com o comportamental, com a etiqueta e com a moral comportamental, dos ritos comportamentais. Então é mais um ataque de farisaísmo. E Jesus ele foi atacado. Vou falar de um contexto para a gente entender o que eu estou extraindo dessa mensagem como devocional hoje, dessa limpeza, essa purificação do nosso coração. Então, Jesus ele foi confrontado mais uma vez com ataque de farisaísmo sobre uma tradição. Se a gente for colocar no nosso dia de hoje, ele foi atacado com um rito de etiqueta, um rito de higiene que os discípulos de Jesus não estavam lavando as mãos antes de comer os pães. Ora, Jesus foi lá, falou com sabedoria, confrontou com sabedoria e a partir de todo esse confronto, né, Jesus protegendo os discípulos dele, porque ele conhecia o coração, os fariseus querendo encontrar algum prejuízo na regra comportamental, da moral comportamental, da tradição, e aí ele solta umas mensagens preciosas a partir do versículo 7, onde nós vamos trazer a mensagem e o aprendizado desse nosso devocional. Eu coloquei o versículo 7 já em homenagem à minha irmã. Eu fui falar um versículo para ela, e ela falou assim, não, o versículo não começa desse jeito, o versículo começa assim, Karine, hipócritas. E é assim que começa, vamos ler, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhe, ouvi e atentei. Então,
Eu gosto muito dessa chamada de Jesus. Todas as vezes que vocês encontrarem uma chamada de Jesus falando assim, chamou para si a multidão, chamou para si os seus discípulos, chamou para si os seus discípulos para mais longe. Fica atento, porque ali vai sair pérola, ali vai sair aprendizado, ali vai sair a mensagem. Fica esperto toda vez que Jesus chama os seus para ele entregar algo. E ele diz assim: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. É isso que contamina o homem. Vamos grifar isso daí? Então, o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai pela boca. E é isso que contamina o homem. E aí os discípulos de Jesus falaram que os fariseus ficou escandalizado com essa mensagem, e aí passou até o versículo 18, e ele continua sua fonte de sabedoria. Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então, o que contamina o homem é o que procede do coração. E a gente sabe o que procede do nosso coração, aquilo que sai da nossa boca. Porque do coração procedem os maus pensamentos, ódio, morte, adultério, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Comer, porém, sem lavar as mãos, não contamina o homem. Jesus ele não sai da mensagem dos fariseus. Jesus ele continua, ele permanece, mas com um aprendizado diferente do que os fariseus eles estavam apregoando. Os fariseus estavam falando que esse costume, essa quebra da tradição, né, esse ato que é tradicional, esse rito, por exemplo, uma questão comportamental, de uma questão que eu esqueci a palavra, que é de etiqueta, essa é a palavra, não é isso que contamina o homem. Ele estava querendo dizer que o que contamina o homem é aquilo que nós falamos que contém no nosso coração. Mas a pergunta é, o que tem no nosso coração que nos contamina? Porque a nossa caminhada passa por centenas de situações, quer seja frustrações, quer seja decepções, quer seja fracassos, quer seja perdas, quer seja más amizades, más relacionamentos, pessoas que nós confiamos e depois nós fomos ver que não podíamos confiar mais. Por mais que às vezes a gente estreita um relacionamento para proteger o nosso coração, não dizendo que nós somos pessoas moles, não. Para que a gente vai complicar a vida se a gente pode descomplicar? Se a gente assim busca, por mais que a gente busque um relacionamentos saudáveis, pode aparecer aí ao longo da jornada situações, pessoas que a gente nem nunca viu na vida e pode atacar, ferir o nosso coração e nos contaminar. Mas quando nós sabemos que fomos contaminados? Por aquilo que sai dos nossos lábios. E aquilo que sai dos nossos lábios são os sinais daquilo que o nosso coração se contaminou. Às vezes nós temos já o coração tranquilo, um coração puro, nós temos um coração simpático. Mas é interessante, nós temos o conhecimento daqueles que não têm. Por quê? Porque os relacionamentos vão continuar, a caminhada vai continuar. Pode aparecer alguém que esteja com o coração assim e que precisa de ajuda, e eu preciso de conhecimento, sabedoria na palavra para ajudá-lo e não me contaminar. Eu posso passar por uma situação e não ser enganada. Então, entender como esses sentimentos geram no nosso coração e por que eles geram no nosso coração é a chave para que nós nos mantenhamos saudáveis. Então, o que contamina o nosso corpo, o que nos deixa com o corpo com situações
ruins, comportamentos ruins, com a saúde prejudicada, é o que? É os sentimentos que são gerados no nosso coração. E hoje eu quero fazer uma oração, uma purificação e levar vocês ao entendimento sobre o sentimento de ódio. O sentimento de ódio, às vezes nós não temos, mas é importante avaliar aquele que tem, porque pode, como eu já disse, pode passar na nossa caminhada pessoas que têm e precisam de ajuda. Às vezes a gente precisa se aliançar com alguém, essa pessoa é importante para nós e ela tem esse sentimento, né? Por exemplo, você entra numa empresa, mas você não escolheu aquele chefe. E quando você tá com aquele chefe, ele tem esse sentimento e você precisa lidar com essa pessoa que tem esse sentimento. Às vezes as pessoas que a gente confia nela, ela tem esse sentimento, mas a gente não acredita que ela tem. Então é importante a gente saber lidar com pessoas que têm o coração odioso. Então eu vou convidar vocês para abrir no livro de Provérbios, capítulo 26, e nós vamos estudar a partir do versículo 24. E está escrito assim: quem odeia disfarça as suas intenções com os lábios. Olha só, quem odeia disfarça as suas intenções. Então, a pessoa que tem ódio no coração, a pessoa que tem esse sentimento de ódio, ela tem intenções por trás. De forma alguma, a gente pode tratar o sentimento de ódio que contém em mim ou que contém em outra pessoa como algo que ela, um vitimismo, algo que ela sofreu, é uma pessoa doente, é uma pessoa, um coitadinho. Não. A pessoa que tem ódio no coração, ela tem as suas intenções por trás. Ela tem os seus anseios por trás. Então, geralmente, a pessoa usa o ódio para se disfarçar como escudo do seu próprio medo. Então, por trás de uma pessoa odiosa, existe uma pessoa com muito medo. E quando ela está com muito medo, ela precisa assustar o outro. E a maneira que ela tem para assustar o outro e proteger o seu medo, ela utiliza da indignação, ela utiliza da fúria, ela utiliza da revolta, ela utiliza da violência, porque ali tem uma pessoa com medo, com intenções por trás dela, e para que isso seja um escudo e ela se proteja, ela assusta a outra pessoa. Você prestou atenção em pessoas que têm ódio? Ela assusta, gente. Elas o tempo todo ela tá assustando com as indignações, com aquilo que ela contesta, com aquela fúria, porque ela precisa esconder o medo que está por trás dela. Mas vamos lá. Nós vamos desmistificar esse sentimento de ódio. Então, ontem eu falei para vocês que toda pessoa odiosa, que nós íamos trabalhar isso, são pessoas que nós precisamos lidar com amor, mas na verdade elas são pessoas que elas usam desse sentimento por aquilo que ela não conquistou à força. Então, toda pessoa que quer conquistar algo à força e não consegue, existe um sentimento de frustração e ela se torna odioso. E olha lá, quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga uma falsidade. Então, a pessoa odiosa, ela o tempo todo ela quer proteger a si, proteger os seus intentos. Nós vamos aprender quais são os intentos. Proteger os seus desejos que podem não ser realizados. Então, quando essa pessoa, ela compreende e ela tem um sentimento que o desejo dela pode não ser realizado, ela usa o escudo do ódio, que assusta, que machuca, para proteger aquele medo que ela tem. Então, vamos lá. Então, no coração abriga uma falsidade. Por quê?
Porque quando eu sinto ódio, eu estou querendo conquistar algo que eu quero muito, mas geralmente aquilo que não me compete. Porque as coisas que são morais, lícitas, honestas, elas não são tomadas pela força, elas são tomadas pelo meio da luz. Mas as coisas que às vezes eu preciso e elas podem não ser realizadas porque os métodos não são morais, então eu posso abrigar dentro de mim um sentimento e esse sentimento pode fazer com que eu haja com ódio. Então vamos lá. Embora sua conversa seja mansa, não acredite, pois o seu coração está cheio de maldade. Então, a pessoa que ela é odiosa, o sentimento de ódio é um sentimento de escravizar o outro. Então, se eu tenho algum receio de eu não conquistar algo, eu esperneio do outro lado, né? Então, por trás de uma criança, que isso é um sentimento infantil, vou falar mais na frente, por mais que essa pessoa, ela precisa ser entendida, por mais que essa pessoa ela precisa ser compreendida, todo odioso, ele tem dentro de si uma baixa autoestima, ele tem insegurança, imaturidade emocional, impaciência, egoísmo e um sentimento de incapacidade muito grande. Então, você já percebeu que pessoas bem resolvidas, as pessoas que são muito alinhadas com o Espírito Santo, que vivem a palavra do Senhor, elas não se sentem no direito de ter ódio? Por quê? Porque elas têm a plena segurança, elas têm autoestima, elas têm maturidade emocional. Se esse caminho não vai dar certo, eu vou ir por outros caminhos. Se esse caminho eu não conseguir que o meu desejo seja realizado, eu vou por outros caminhos até que seja realizado. Mas o sentimento do odioso, da raiva, geralmente é imoral, inconsequente. Ele é um comportamento que não tem valores e sentidos morais. Então vamos lá. Ele pode fingir ou esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposto ao público. É muito difícil não reconhecer uma pessoa que não tem ódio no coração. Mas por que nós temos esse sentimento de ódio? Pastora, mas a pessoa me machucou tanto, a pessoa me perseguiu tanto, eu sei, isso dói, isso machuca, mas não te dar o direito de sentir ódio sobre ela. Nós não podemos controlar o outro e nós não podemos controlar o comportamento do outro. Nós não podemos dizer quem vai ser o outro, mas nós podemos controlar o nosso, dizer quem nós seremos e quais os sentimentos que vão estar no nosso coração. Geralmente, os sentimentos de ódio acontecem numa ruptura de um relacionamento, geralmente numa quebra de sociedade, geralmente o sentimento de ódio acontece quando nós somos vítimas de palavras maldizentes ou de fofoca. Por quê? Porque nós queremos preservar uma imagem, uma moral, um domínio, que às vezes nós somos inseguros sobre isso. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Qualquer um de vocês que guarda um sentimento de ódio no seu coração, você não merece sentir esse valor e colocar valorização nisso. Porque esse sentimento pode estar destruindo a sua saúde, pode estar destruindo o teu corpo, pode estar destruindo os seus relacionamentos. E olha o que Deus fala, ele pode fingir, ele pode esconder, mas a sua maldade vai ser exposta ao público. Então, é o tempo que expõe, o tempo que diz e o tempo que irá falar
Porque as pessoas, quando nós sentimos ódio no coração, nós não conseguimos sustentar por muito tempo aquilo que nós não somos. Eu gosto de dizer assim, é muito difícil ser aquilo que nós não somos, é um fardo muito grande. É um fardo muito grande ser aquilo que a gente não é. E esse fardo, geralmente, ele é insustentável. E a pergunta é, como está o teu coração? Existem esses sentimentos no seu coração? Você se magoou ou feriu com alguém? Eu quero orar com você hoje. Você está decepcionado com alguém e porque você queria o controle do pensamento dele, queria o controle do comportamento dele, e você não alcançou e você não conseguiu esse domínio do outro e hoje você tem ódio. O que tem gerado ódio no seu coração? Mas se você me falar, pastor, eu não tenho, meu coração está bem, meu coração está puro, meu coração está guardado, mas eu conheço pessoas assim. Agora, como controlar, como cuidar, como lidar com essas pessoas? Então, aí que entra o evangelho. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como vocês lidariam com essas pessoas? Vocês fogem ou vocês vão lidar com essas pessoas? Como que vocês agem? Fogem ou vocês vão lidar com essa pessoa? Eu tenho a seguinte opinião. Toda vez que eu conheço pessoas assim, eu trabalho com elas, aquelas que precisam de ajuda e reconhecem. Porque a pessoa que tem ódio no coração, ela precisa reconhecer que precisa ser trabalhada. Mas, se ela não reconhece, ela vai tentar se proteger. Ela vai tentar fazer a voz dela ser ouvida. E ela vai ter que querer se justificar o tempo todo. E depois essa espada pode se virar contra você. Lidar com o sentimento de ódio é necessário quando a gente vai trabalhar com o Evangelho de Cristo. Porque as pessoas, nós, geralmente quando começamos a caminhada no Evangelho do Senhor, nós somos machucados, nós podemos ser feridos, nós passamos por uma jornada. E o importante é entender como que está o nosso coração e se precisamos de ajuda para lidar com essa situação. Agora, também quero trazer para vocês o que esse sentimento pode causar na nossa vida. Todas as vezes que nós temos ódio no coração, nós estreitamos relacionamentos. Já percebeu isso? Toda vez que a gente tem muita desconfiança, toda vez que a gente não deixa o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, a gente tem muito medo, né? Essa insegurança faz parte de uma baixa autoestima. Toda vez que a gente tem muito medo, os nossos relacionamentos são superficiais. Às vezes nós nos entregamos para ter um relacionamento verdadeiro, profundo, porque às vezes a gente guarda mágoa de alguém. Às vezes a gente guarda ódio de alguém. Quantas pessoas eu já atendi e me declararam, pastor, eu nunca mais vou casar, nunca mais vou me relacionar, pastor, eu não quero saber mais de amigo, meu amigo é só Jesus, pastor, eu estou na igreja, mas eu não confio em ninguém. Por quê? Porque esse sentimento de ódio, de não possessão, de não conquista, esse sentimento de eu não conseguir realizar aquilo que eu quero mediante a outra pessoa, pode me estreitar os relacionamentos. E eu ter relacionamentos superficiais com as pessoas. Isso afeta o casamento, isso afeta na família. Quantas pessoas têm relacionamentos superficiais com filhos, relacionamentos superficiais com netos, relacionamentos superficiais com amigos, não se abre, não se entrega. Por quê? Avalie o teu coração, o que está guardado ali dentro, que não te permite mais entregar amor novamente a alguém, confiança novamente a alguém, porque essas pessoas, elas precisam não ser vistas como bondosas ou como coitadas. A gente precisa avaliar essas pessoas, às vezes com distância,
se a gente não sabe lidar, não tem maturidade para lidar, mas ao mesmo tempo se relacionar só se for com cura. E precisa ter muito conhecimento e precisa querer muito de ambas as partes para que ninguém se machuque. Então, eu quero fazer hoje uma oração com vocês, porque muitos me pediram que tenha dificuldade de relacionar com pessoas, que os relacionamentos são superficiais. E a raiz dos relacionamentos superficiais é dessa raiz de ódio. E essa raiz de ódio, a Bíblia Sagrada fala em Mateus, que é isso que contamina o nosso corpo, é isso que nos contamina, é isso que não nos permite haver a verdade, viver aquilo que Deus tem para nossa vida. Amém? Então hoje eu quero fazer algo diferente com vocês. Vamos nos desligar dessas pessoas que machucaram o nosso coração? O que vocês acham disso? E amanhã nós vamos fazer um desligamento de outras áreas que pode estar afetando o nosso coração. Então eu vou pedir para vocês, deixa eu voltar minha Bíblia aqui, que aqui é a Bíblia que eu enxergo. Fechar os olhos de vocês e pensar na luz do Espírito Santo. Quais são os sentimentos que você tem hoje que está estreitando os seus relacionamentos? O que você tem guardado? Não adianta você saber e querer depois se comportar. Não adianta você conhecer e depois querer agir só porque conhece. O importante é reconhecer e permitir ser curado por Ele. Às vezes esse sentimento de raiva, de ódio, de ira, pode ser na igreja, ou uma frustração com líderes, ou uma frustração com irmãos. Nós já aprendemos aqui, você vai escolher a tua igreja, a igreja que você sente que tem a mesma missão espiritual que você, mas você não tem o poder de escolher os membros que estão nela. As pessoas estão lá e elas são diversas, cada um com as suas vontades, cada um com as suas dores e cada um com as suas buscas. A pergunta é: quem vai ser você a partir de hoje? Ontem nós nos desligamos de muitas coisas e hoje eu quero desligar você desse sentimento que te prende, daquele abuso, daquela escassez, aquilo que te deu raiva de você ter ouvido, aquilo que te deu ódio de ter vivido, a experiência ruim que você teve. Isso não pode fazer você ter relacionamentos superficiais, ter uma vida de domínio e controle, um domínio total pela tua vida. O ódio nos faz ter um domínio, um controle total da nossa vida. E a gente não entrega esse domínio e esse controle para o Senhor. Se existem pessoas que não conseguem entregar a vida em domínio, em controle total do Senhor, eu não estou dizendo, nós já estamos numa caminhada de oração, eu não estou dizendo aqui que você vai acordar e falar, não, Deus que me leva agora, o domínio está diante dele. Eu estou falando de você ter uma vida em oração, uma vida de aprendizado. Eu estou falando oração de verdade, porque nós aprendemos já a transcrever a mensagem do Senhor. Uma oração de Deus falar, é por aqui, é por ali, a minha vontade é essa, o meu desejo é esse. E às vezes nós não nos entregamos, porque tem uma mágoa, tem um ódio, uma ira aí dentro, que ela precisa ser arrancada. E a Bíblia diz assim, lá no versículo 13, na mesma passagem, a planta que meu Pai Celestial não plantou, esta será arrancada. Esse sentimento não foi plantado pelo Espírito Santo. Esse sentimento foi plantado por um desejo que você tinha de ter o controle da situação e você não teve. Então vamos nos libertar disso?
Então vou convidar vocês para fechar os seus olhos. Depois eu vou fazer uma oração individual com vocês. E eu quero que você pense o que tem te bloqueado. Quem tem te bloqueado, que você tem colocado no teu coração? Quem que você tem colocado no teu coração que te frustrou, que magoou? Você queria ter o controle, você queria ter o domínio, mas não conseguiu. E essa falta de controle, essa falta de domínio fez que a sua baixa autoestima diminuísse cada vez mais, que o seu sentimento de valor diminuísse cada vez mais, que você se distanciasse da vontade de Deus, dos caminhos do Senhor, que fez que você tenha esquecido de quem é o Senhor, tenha esquecido quais são os caminhos do Senhor, fez você se distanciar de toda a vontade do Senhor, a vontade boa que o Senhor tem para você, a vontade perfeita e agradável. Quantas coisas ruins você pode ter vivido, um sentimento, um dia, ou situações que não foram boas, que foram ruins, que não foram perfeitos, que foram desagradáveis. Quem sabe esse é o momento de desligar desse sentimento e voltar novamente para os caminhos do Senhor. Voltar novamente a ter novos relacionamentos, a ter novos amigos, a se desligar de pessoas que te levam para um sentimento ruim, a se desligar daquelas pessoas que fizeram algo ruim para você. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra declara que a planta que o Pai Celestial não plantou será arrancada. Deus, em nome de Jesus, pelo poder que há no Teu nome, pelo poder que há na declaração, pelo poder que há no mundo espiritual, pelo poder que há, Senhor, ó Deus, na palavra do sacerdote, pelo poder que há, Senhor, ó Deus, da palavra do Teu reino. Senhor, ó Deus, eu estou lançando, Senhor, ó Deus, agora a palavra e pedindo para que o Senhor arranque agora essa planta, arranque agora essas pessoas, arranque agora esse sentimento, que esse sentimento agora venha a ser arrancado, Senhor, ó Deus, no mais profundo, que venha a ser arrancado, Senhor, ó Deus, onde nenhuma raiz ainda permaneça. Deus, através da palavra profética, declarado, Senhor, ó Deus, diante de Ti, nós secamos essas raízes com todo o seu veneno e nós, Senhor, ó Deus, trazemos todo o bálsamo de cura, todo o bálsamo de refrigério, mas nós pedimos que toque na mente também, que o Senhor comece a trabalhar a mente das pessoas, Senhor, ó Deus, que estão conosco, que o Senhor comece a trabalhar de tal forma que venha renovar a maneira de pensar, a maneira de agir, a maneira de ver o Senhor, a maneira de ver o reino do Senhor, a maneira de ver os ministros do Senhor, a maneira de ver as pessoas que nos cercam, Senhor. Nos dê a sabedoria, Senhor, de avaliar, de entender, mas mediante ao Teu Santo Espírito. Deus, em nome de Jesus, quantas caminhadas, Senhor, e decisões erradas nós tomamos por não Te consultar, por não Te obedecer, por não acreditar que o Senhor é um controle, que nós não temos o controle. O Senhor é um controle e essa é a verdade do Evangelho. Quanto dói, Senhor, ó Deus, não viver o Seu controle, porque o Teu controle é agradável, o Teu controle é perfeito. Deus, que venha desmaterializar agora todo sentimento de ódio, porque o sentimento de ódio traz, Senhor, ó Deus, um controle excessivo, um controle, Senhor, ó Deus, que me massacra, um controle, Senhor, ó Deus, que me prejudica. Mas nós entregamos, Senhor, ó Deus, a nossa vida ao controle do Senhor. Que as nossas decisões, Deus, sejam sábias, para que o Senhor venha controlar, Senhor, ó Deus, as nossas decisões. Mas, Senhor, toda pessoa que tem ódio, que tem raiva, que tem ira, eu também peço,
aparta da nossa vida. Que o Senhor venha lidar e trabalhar, Senhor, de forma particular, singular, Senhor, ó Deus, com cada uma delas. Que nós não sejamos vítimas mais, Senhor, ó Deus, por essas pessoas dominadoras, controladoras, incapazes, Senhor. Que nós não sejamos vítimas, Senhor, ó Deus, das garras e das prisões, Senhor, ó Deus, dessas pessoas que nos oprimem, nos perseguem, Senhor, ó Deus, para que se escondam de suas próprias culpas, se escondam dos seus próprios erros, se escondam, Senhor, ó Deus, das suas próprias baixas autoestima. Deus, em nome de Jesus, nos livra, Senhor, ó Deus, dos corações odiosos, nos livra, Senhor, ó Deus, das mentes manipuladoras, nos livra, Senhor, ó Deus, dos relacionamentos rasos, nos livra, Senhor, ó Deus, das pessoas com intento do coração mau, do intento maligno, mas que o Senhor venha trazer as pessoas certas, aquelas pessoas que abençoam o nosso coração, aquelas pessoas que promovem o nosso coração, e aquelas pessoas, Senhor, ó Deus, que nos fazem andar saudáveis, felizes, dia após dia. É assim que o Senhor pede e é assim que nós queremos que venhamos nos relacionar a partir de hoje. Amém? Agora eu quero fazer uma oração mencionando cada um de vocês. Mais uma vez estou recebendo mensagem que não estão conseguindo entrar. Eu não sei porquê, não sei. Então vamos lá. Senhor Deus e Pai, eu oro pela vida da Fabi. Que o Senhor Deus venha continuar trabalhando no coração dela de uma maneira maravilhosa. Que ela venha, Senhor, ó Deus, ter a tradução, que ela venha ter a interpretação do mundo espiritual, que ela venha, Senhor, ó Deus, se colocar, Senhor, debaixo da sua vontade e o Senhor venha se revelar como o Deus que controla todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha apartar da vida dela os corações odiosos, os corações manipuladores, os corações perversos, e o Senhor venha proteger o coração, a alma, a mente dela para a caminhada e a missão que o Senhor designou. Deus, em nome de Jesus, se o Senhor tem levado ela para novos caminhos, se o Senhor tem colocado elas diante de novos projetos, se o Senhor já tem direcionado ela para a missão do Senhor, Deus, que o Senhor venha colocar a tua força agora, revelar a tua face agora, multiplica, Senhor, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela e aquilo que o Senhor retirou, que o Senhor venha curar, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. Senhor, os olhos dela reconhecerão há meses vindouros o quão bom foi o Senhor que a livrou, Senhor, ó Deus, de grande queda. Deus, eu abençoo a vida dela e o que o Senhor venha continuar trilhando, trabalhando, Senhor, ó Deus, em favor da sua filha, novos caminhos, assim o Senhor apresenta. Deus, eu abençoo a Igreja Batista da Floresta, que o Senhor venha, Senhor, quebrar os corações odiosos, quebrar os corações da vingança, quebrar, Senhor, ó Deus, os corações perseguidores, que ali seja um celeiro de amor, um celeiro de conquista, um celeiro, Senhor, ó Deus, de pessoas curadas e saradas, para que novas pessoas venham ser curadas também. Comece, Senhor, ó Deus, curando o teu altar, curando a minha vida, curando a vida do bispo, curando a vida dos pastores, que os nossos corações sejam plenos e perfeitos diante do Senhor, aperfeiçoados na sua palavra, para que novas pessoas conquistem o mesmo coração. Deus, eu abençoo a vida da Edene, a vida da Evânia, a vida da Eliane, a vida da Emanuele. Livra elas, Senhor, ó Deus, dos laços. Livra elas, Senhor, ó Deus, das propostas ruins. Livra elas, Senhor, ó Deus, do coração enganoso, das más amizades, das más influências. Deus, eu oro pela vida do Erivelto. Eu oro pela vida, eu acho que é a Vivian, pela fotinha, mas o nome está escrito Cota.
Eu oro pela vida da Vívia. Eu oro, Senhor, ó Deus, e abençoo a vida da Andressa Monteiro. Eu oro e abençoo a vida, Senhor, ó Deus, da Alessandra Oliveira, da Marisa Passos, da Márcia Rosa, da Ana Lúcia, do Lucas Assis, da Fabi Martins, da Márcia e da Tatiana. Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que haja um desligamento espiritual. Ainda essa noite, que a mão do Senhor venha arrancar, Senhor, ó Deus, a planta que o inimigo plantou. Deus, em nome de Jesus, que elas amanheçam com um coração novo, que elas amanheçam com um coração curado, que elas amanheçam com um coração cheio de Ti. Senhor, que venha curar toda frustração, toda mágoa, toda dor e que venha ser um dia diferente na nossa vida e nos nossos projetos. Senhor, ó Deus, se o Senhor não arrancar, nada disso, Senhor, ó Deus, permanece. Deus, mas que a Tua mão venha nesse momento remover. Se vocês acreditam, sente no coração de colocar a mão assim no coração e remover, nós podemos fazer isso juntas, amém? Então vamos fazer assim, estou removendo agora do meu coração todo sentimento de ódio, toda a prisão que o ódio causou. A Bíblia fala que o sentimento de ódio acompanha 7 espíritos, que esses 7 espíritos agora venham ser pegos, acorrentados, Senhor, ó Deus, e aprisionados, Senhor, nas prisões do Senhor. Deus, em nome de Jesus, começa agora a trabalhar os corações, para que amanhã o Senhor pode fazer algo indescritível para a vida deles. Em nome de Jesus. Olha, eu nunca fiz isso aqui através da internet. Vocês sabem que eu me contenho o máximo de falar, de orar, de oração em línguas e qualquer outro mecanismo espiritual mais íntimo. Mas Deus está me falando e eu estou sendo corajosa de falar aqui. Muitas pessoas que estão nesta oração, essas pessoas que estão comigo agora, Deus está mudando a rota de vocês totalmente. Deus está falando aqui numa mudança de rota. Tem pessoas aqui que estão chorando, sentindo dores, remorso. Deus está falando assim, não se sinta culpado, não tenha remorso, foi eu que mudei a sua rota. Deus está falando com pessoas que Ele precisou ser drástico para mudar a rota, porque é Ele que direciona a sua vida. Deus está falando que está mudando rotas de pessoa, que está indo para um lugar que às vezes não gostaria de estar. Não foi o que você planejou, mas Deus está falando é o que Ele planejou. Olha, não tem como fugir do Senhor. Nós aprendemos ontem. O Senhor falou assim, levantando eu, quem me impedirá? Deus está mudando rotas de pessoas, de trabalhos, de relacionamentos. Deus está mudando rota de altares. Olha, presta atenção. Deus está mudando rotas de altares, luzes que estavam ligadas, candeeiros que estavam ligados, vão ser mudados de altares. Eu estou vendo candeeiros sendo mudados de altares. Eu estou vendo altares serem ligados com esse candeeiro, porque é Deus que promove e é Deus que abate. É Deus que levanta e é Deus que diminui. E é o Deus que muda rotas. Então, se Deus está mudando a tua rota, Deus está te curando agora. E se Deus te viu humilhado por muito tempo, Ele está trazendo uma luz sobre o teu altar. Isso é pessoas, isso é igreja e isso é ministérios. Deus vai trabalhar hoje. Toma convicção dessas mudanças. Amém? Então escrevam isso que Deus está falando. Amém?
Aí eu brinquei com vocês, como que Deus fala? Como que Deus está falando? E Deus está me falando muito forte na minha mente sobre isso. Amém? Então, um grande beijo para vocês. Tira essa culpa. Olha Deus falando, tira essa culpa, que eu que estou mudando a sua rota. Se você está desfazendo o relacionamento, desfaça agora, porque é Ele que está mudando essa rota. Se acabou algo muito grande, que você investiu muito grande, se acabou, é Deus que está mudando outra rota. Gente, dinheiro, olha só o que o Espírito Santo está falando, dinheiro é só papel, tá? Não apega não. Dinheiro é só papel, é Ele que dá e é Ele que tira. Ele que tá no... Você pode ser o mais sábio, é Ele que dá e é Ele que tira. Nós não temos como sair da mão dele. Amém? Um grande beijo para você. Olha só, quando ele começa a profetizar, não para. Olha, Deus está falando que está restituindo pessoas. Se entrar nessa rota, Ele vai estar restituindo. Eu estou vendo Deus restituindo casa. Eu estou vendo Deus restituindo um apartamento. Eu estou vendo Deus restituindo um carro. Eu estou vendo Deus restituindo um diploma. Eu estou vendo Deus restituindo um relacionamento. Então, se vocês têm buscado essa restituição, por mais que a decisão do erro foi sua, por mais que a decisão de fazer isso foi sua, Deus está falando que Ele está restituindo. Amém? Amém? Um grande beijo. Deixa eu ficar quieta, senão a gente fica aqui e depois as pessoas fazem maldade comigo. Então, até amanhã, às 2h da manhã, eu senti de nós orarmos para não ter ódio. E amanhã nós vamos orar sobre outro propósito do coração, que vai ser muito especial. Então, até amanhã e a paz do Senhor. Passa óleo ungido no coração quem tem ódio. Até amanhã, até as 2h da manhã. Um beijo para vocês.